A 92 coloca o seguinte: ao longo do processo evolutivo, adaptações anatômicas e fisiológicas permitiram a sobrevivência de plantas às condições dos diferentes ambientes habitados. O quadro apresenta exemplos de 5 plantas com diferentes características. Então nós temos aqui as adaptações para cada uma dessas plantas. Para a planta 1, a adaptação é o caule carnoso. Para a planta 2, um caule do tipo risóforo. Planta 3, raízes tuberosas. Planta 4, raízes sugadoras. E planta 5, raízes tipo pneumatóforos. E a questão pergunta: considerando essas 5 plantas, qual delas é adaptada a ambientes com disponibilidade restrita de água? Ou seja, qual dessas 5 plantas que tem uma adaptação que é útil para ambientes onde nós temos uma escassez hídrica, onde falta água, onde a disponibilidade de água é restrita? E aí é uma questão que acaba sendo um pouco mais conteudista, porque se você não conhece os conceitos de caule e de raiz e as divisões de caule e de raiz na botânica, você não consegue de fato resolver a questão, você não consegue encontrar a resposta certa. E aí já vou ser bem direto ao ponto, vou marcar aqui para você qual seria a melhor opção, mas vou te explicar também por que as demais opções não são válidas. Nessa situação, o caule carnoso seria uma importante adaptação para ambientes com disponibilidade restrita de água. Por isso que a planta 1 é a que tem uma adaptação que é viável, que é utilizável nesses ambientes em que você tem pouca água presente. Por que não podem ser as demais opções? Presta bastante atenção. Quando você olha para o caule do tipo risóforo, você está olhando para um caule que normalmente é tipicamente adaptado a regiões alagadas, a regiões inundadas. Então, um local clássico onde você encontra caule do tipo risóforo é nas regiões de manguezal. Na região de manguezal, você vai ter uma vegetação que passa boa parte do ano sob a ação de um excesso de água. É uma vegetação que fica num ambiente que é extremamente alagado. E aí, por conta desse excesso de água, esse caule do tipo risóforo acaba se desenvolvendo para fazer com que a planta consiga sobreviver nesse ambiente de abundância hídrica. Quando você pega a planta 3, ele coloca raízes tuberosas. Quando falar de raiz tuberosa numa questão, a primeira palavra que tem que vir na sua mente é a palavra batata. Não é a única planta que vai ter raiz tuberosa, mas é a principal associação que você deve fazer. A raiz tuberosa é uma raiz que é muito importante para o armazenamento de nutrientes, para o armazenamento, por exemplo, de amido, de reserva nutritiva para essa nossa planta. E aí, quando você pega o exemplo da batata, você verifica isso diretamente. Então perceba que o conceito de raiz tuberosa não tem associação direta com uma adaptação à falta de água. Por isso a gente consegue também tirar a opção 3. A opção 4 coloca raiz sugadora. Quando que você encontra uma raiz sugadora numa planta? Normalmente, quando essa planta é uma planta parasita. Nem sempre vai ser uma situação como essa, mas na grande maioria dos casos, as plantas parasitas têm como característica a presença de uma raiz sugadora. É aquela planta que vai ter uma raiz que consegue sugar a seiva de outra planta. Ela meio que atua como um parasita, roubando os nutrientes de uma planta que está atuando ali nesse caso como hospedeira. E isso é tipicamente associado a essa nossa manifestação. E tem as raízes do tipo pneumatóforos. O que são raízes do tipo pneumatóforos? Assim como no caso do nosso caule do tipo risóforo, a raiz do tipo pneumatóforo, que são as raízes respiratórias, são aquelas muito presentes em ambientes de manguezal. É uma raiz que ela tende a ficar voltada para cima. Tipicamente, o que você encontra numa raiz? Uma estrutura que está entrando dentro da terra. Mas no manguezal, como o ambiente ele é tipicamente inundado no decorrer da maior parte do ano, você precisa ter uma adaptação para que parte dessa raiz saia de dentro desse ambiente aquático, para que ela consiga efetivar até mesmo trocas gasosas. E aí a raiz do tipo pneumatóforo, muitas vezes chamada de raiz respiratória, exerce esse papel. Então perceba que a única opção adequada aqui seria a letra A, caule carnoso. O caule do tipo carnoso é caracteristicamente associado a plantas que vivem em ambientes de clima árido e de clima semiárido, que são basicamente ambientes de clima mais quente, de clima onde você tem pouca disponibilidade de água. E aí, para esses ambientes, para que essa planta consiga sobreviver, ela acaba tendo ali como uma das suas adaptações esse caule carnoso que tem um papel importante para o armazenamento de água. Portanto, essa seria a melhor opção aqui pra gente nessa situação. Veja que, mais uma vez, é uma questão bem teórica, é aquela questão clássica conteudista que se você não conhece o conteúdo, é basicamente quase que impossível de você resolver a questão, porque ele não dá nenhuma dica, nenhuma instrução, nenhuma informação no enunciado que te permita descobrir aqui mais dados sobre o que foi colocado. Então, questão 92, gabarito correto, letra A.